e na verdade, tiram aquela expertise, o conhecimento que os próprios funcionários adquiriram pagos com dinheiro público, né? É como se você privatiza a Petrobras, por exemplo, natimento que os próprios funcionários adquiriram pagos com dinheiro público, né? É como se você privatiza a Petrobras, por exemplo, naturalmente as empresas que ganham a concorrência, elas vão lá e contratam os próprios engenheiros da Petrobras, que já são pessoas experientes, enfim, conhecem bastante, remuneram mais e o sujeito então muda de lado, vamos dizer assim, passa a ser o cara do privado, né? O problema é que se o serviço não está sendo bem feito, já não era bem feito antes, continua sem ser bem feito agora, né? Eles estão fazendo umas renovações aí de contratos nas concessionárias das rodovias de São Paulo. É um negócio impressionante, porque no Paraná, por exemplo, eles renovaram, o governo do estado, né, renovou as concessões, mas em troca disso baixou o preço dos pedágios em todos os lugares, né? Renovou por mais tempo e baixou o preço do pedágio. Aqui em São Paulo conseguiram fazer uma operação diferente. Renovou o tempo das concessões, quer dizer, aumentou o prazo das concessões, mas aumentou o valor dos pedágios, não diminuiu o valor dos pedágios, né? E a mesma coisa sobre ontem, né, que já estão sendo feitas com as linhas também de ônibus, né? Diversas linhas estão sendo prorrogadas aí por vários anos, né? Dentro do limite daquele final de feira, né? Porque ali está um final de feira, todo mundo já sabendo que esse ano tem eleição, situação muito delicada aí do governo estadual, então precisa encontrar um jeito de poder todo mundo tentar salvar a sua vida. Só que quem sofre com isso, como você falou, é a população, né? Porque imagine o fato de você, o certo, né? Essas concessões, essas prorrogações, até mesmo esses contratos, como você falou aí da CPTM, o certo era que você fizesse no início do seu mandato, para você ter 4 anos para se adaptar, enfim. Agora, quando está no finalzinho, faltando alguns meses para acabar, você vai abrir concorrência para poder fazer por vários e vários anos, quer dizer, anos que, na verdade, já não serão mais seus, né? Porque Dória está renunciando daqui a alguns dias, né? Então, nem para poder conviver com as pessoas não vai mais, né? É aquele nosso velho problema, né, Datena, de termos umas pessoas que acabam passando pelo poder público sem ter muita experiência, fazem o que fazem, depois não se elegem mais, mas o mal já ficou, né? Olha, o ouvinte é sábio, muito mais do que a gente. Aí eu falei assim, ô Datena, eu vou procurar emprego, o cara quer que eu tenha 2 anos de experiência. Como é que você, o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da União, contrata uma empresa que é formada há 6 meses antes da licitação? Boa colocação, não? Olha, você se recorda, Datena, houve um caso famoso aí na TV Cultura, um programa, aquele que tinha uns rapazes estrangeiros lá, uns brasileiros que faziam de Nova York, de Miami, jornalistas importantes aí. Manhattan. Manhattan. A empresa foi aberta num dia e no dia seguinte ela foi contratada pela TV Cultura, se não me engano, 60 e poucos milhões, uma coisa assim, para fazer o programa durante um ano, né? Eu digo, ô sujeito capacitado esse, porque ele monta num dia a empresa, no dia seguinte já é contratado pela TV Cultura para fazer um programa, né? Enfim, né? Aquelas coisas que você sabe, assim, certamente é conhecido de alguém, e, enfim, tinha influência, o governador estava com aquela coisa de ganhar as prévias do partido dele, de ser candidato a presidente, queria ficar conhecido, exagerou nesse formato de ficar conhecido, né? Porque criou uma espécie de over, né? Quer dizer, muita matéria sobre o mesmo assunto, e foi uma antipatia generalizada, né? Que tudo que fala dá a impressão que as pessoas não acreditam. A gente sofre. Agora ele está sofrendo do mesmo mal, porque mesmo renunciando ao governo, né, para ser candidato, parece que o governador lá do Rio Grande do Sul disse que agora foi renovado. Sinceramente, aí está errado com o Dória também, né? Porque afinal de contas ele foi lá, disputou a prévia, e agora o cara fala que a prévia não vale, que vai disputar, vai ter que fazer outra prévia. Então ele vai, na verdade, ele vai renunciar do governo sem ter sequer certeza que será o candidato do partido dele, né? E para efeito da população, esse pessoal que estava hoje lá de manhã cedo na CPTM para pegar o transporte e não funcionou, ele está pouco se lixando quem é que é o candidato dos tucanos. Ele quer saber por que o trem não está funcionando, por que o ônibus não está funcionando, por que o metrô não está funcionando, né?
É esse o problema. Quer dizer, a política eleitoral não pode atrapalhar o andamento do dia a dia e do governo, né? Senão você fica... Imagine, nós temos uma eleição de 2 em 2 anos, então praticamente um ano você paralisa, passa mais 2 anos, você paralisa. Se tiver uma prévia no ano ímpar, então, aí vai ficar um inferno, porque é um ano eleição, no outono prévia, no outono eleição, no outono prévia. E o sujeito que se elege para alguma coisa, em vez de concentrar, né, de se dedicar à solução do problema, acaba não solucionando, né? E não adianta fazer prévia e depois anular a prévia sob o pretexto de que partidos de uma coalizão vão escolher o nome comum. Mas não adianta nada. Foi o que fizeram comigo, me deram uma rasteira desgraçada. Deram uma rasteira desgraçada. E agora dizem, olha, você não pode mudar de lugar porque você seria infiel, mas comigo me fizeram lançar candidato a presidente, depois fizeram uma fusão e dizendo agora não vale mais, agora você tem que disputar com o Mandetta e com o Pacheco. Eu falei, eu não vou disputar porcaria nenhuma, quase que eu falo um palavrão aqui, mas eu falei na hora o palavrão, bem porque o Mandetta e o Pacheco vão dobrar vocês e não vão ser candidatos a nada. Tá aí. E lembrando que nas pesquisas eu cheguei a sair com 8 ou 9%. 8 ou 9%. Depois os caras me atrapalharam e me deram uma rasteira, pô. Você estaria muito na frente de todos esses que estão aí, como supostamente... Eles estão tentando juntar fraco com fraco para ver se dá um menos fraco. Na verdade, fraco com fraco vai dar mais fraco, né? Água com água dá água, né? Então, hoje eu até pensei cedo, podia falar com o Agostinho, para ver se ele não quer ser candidato a presidente da República, porque ele já sai empatado com o Dória, porque o Dória está na margem de erro com 0. Quem já sair candidato já sai empatado com o Dória, que é o governador de São Paulo, né? Porque o cara com 0, 0, né? É um número muito pequeno para quem já é o governador, enfim, né? Nós precisaríamos ter alguém com representação. Hoje estão falando muito do Tarcísio, né? Sim. O nome da vez é o Tarcísio. Isso. Só que em todas as pesquisas, a sua avaliação, com exceção de algumas que eu não vou nem falar por quê, mas a sua avaliação ela é muito boa, ela é excelente. Sim. Né? A sua avaliação sempre sai lá com 19%, 20%, chega até a superar em algumas pesquisas. Você não tem dúvida nenhuma que será o governador de São Paulo o que vai passar para o segundo turno, e aí o cara a ser batido é o Haddad, é o Tarcísio, enfim, do seu ponto de vista, qual é o cara a ser batido? Porque você não é um cara definido pelo eleitorado como um cara de esquerda, né? Totalmente. Né? Sim. A sua ideologia é a sua ideologia, mas depende de como o eleitor te vê, e hoje ideologia é o que menos importa. O que importa é o cara ser democrata e querer ajudar o povo. Interessa a ideologia dele. Tem que ser democrático e ajudar o povo. E honesto e decente e trabalhador, e não pode ser ladrão. Você reúne todas essas características. Por isso você tem voto da direita, do centro e da esquerda. Como é que você vê esse quadro dessa disputa aqui? O Rodrigo chegando agora também, como é que você vê a cada dia a mudança do quadro para a governança de São Paulo? Bem, aqui em São Paulo, como você mesmo disse, tem mais ou menos assim, historicamente, 2 grupos de pessoas, né? Nas pessoas que dependem do serviço público, que precisam do serviço público, geralmente é o voto que vota mais no nosso campo político, né? Onde tem eu e tem o Haddad como candidato, vamos dizer assim, no primeiro momento, né? E no outro campo, são as pessoas mais do interior, as pessoas também que ao mesmo tempo dependem menos do serviço público e que votam, digamos, menos dependentes dessa coisa da necessidade do serviço público. Aí você tem o voto do Dória, que na verdade é o Rodrigo, né? E tem o voto novo agora, que é o voto do Bolsonaro, que se traduz em São Paulo, como eles não tinham nome aqui para São Paulo, eles então estão importando o Tarcísio. É um senhor, né, funcionário de carreira lá da Câmara dos Deputados, né? E não é morador aqui de São Paulo, é carioca, enfim, mora em Brasília, né? E eu até brinquei que o primeiro debate eu vou perguntar para que time que ele torce, porque eu sei que ele é flamenguista.
Então ele não é nem corintiano, nem palmeirense, nem São Paulino, nem santista, né? Vai ser flamenguista. E aí outro dia, brincando, eu marco, né, que é uma expressão forte aí de São Paulo, de 32, dos jovens que foram mortos, enfim. E não há um paulista que não tenha aprendido isso na escola. E quando perguntaram para ele o que é MMDC, ele falou que é um departamento da CMTC, né? Porque, claro, ele não tem convivência aqui, né? Não sabe separar um pedaço. Que, no parque do Taquaral, ele achou que o parque do Taquaral era o brinco de ouro da princesa, enfim. Não é por mal, mas as pessoas, normalmente, se eu quero um bom técnico em rádio, enfim, se eu pegar um da Band que está trabalhando com você, que é exigente o tempo todo, a chance de acertar é maior, né? Quando você pega a pessoa de fora, você vai correr o risco dessas coisas. Mas tudo isso vai ficar para o debate depois, né? Porque a gente, no segundo turno, quem tiver a oportunidade para o segundo turno, aí você vai testar quem tem mais experiência. Eu convivi naquele tempo, você se recorda, naqueles poucos meses que fiquei, né? Mas eu peguei uma bucha grande, que foi aquela dos caminhoneiros da greve, que acabou sendo marcante. Como é que você consegue encontrar uma solução para grandes crises, né? Porque a tarefa de quem vai se disputar uma eleição para cargo majoritário, de prefeito, governador, presidente, não é uma tarefa... você tem que prever situações antecipadas, né? Quando eu vi agora, por exemplo, o surgimento de uma nova Cracolândia aí em São Paulo, mas será que não dá para se antecipar um pouquinho antes? Não está vendo formar 1, 2, 3, 5, 10 barracos? Não dá para antecipar? Ao invés de você mandar os policiais militares, os jovens da Polícia Militar, ir lá para dentro de uma comunidade para poder impedir um baile funk, o baile funk está marcado faz 1 mês, 2 meses. Não é melhor fazer isso antes? Ninguém consegue identificar os carros, as placas, para evitar que as pessoas façam barulho. Enfim, só mandam a PM para depois, quando a coisa já está com a confusão armada. E depois querem que as pessoas cheguem lá e distribuam um sorriso. É claro que vai ter confusão, né, Datena? Porque chega num ambiente daquele, todo mundo bebendo e tal, e chega um cara e fala, ó, vai parar a música. Não vai ter boa solução, né? Então, e agora, não satisfeitos, nós colocamos, até foi outro dia aí na posse do novo comandante, do novo presidente do Tribunal Militar, e comentei sobre isso. Ao invés de colocar em câmera de televisão, filmando 24 horas a atitude dos policiais, deviam colocar a câmera de televisão dentro dos gabinetes onde estão os secretários, os diretores das empresas estatais, do governador, dos prefeitos, dos vereadores, né? Para a gente poder saber o que está acontecendo lá, porque eles querem ficar filmando o próprio policial 24 horas, quando, na verdade, assim, o dentro do problema que nós temos grave, como esse que você falou há pouco, o policial é um dos menores, né? Nós tínhamos tantas coisas para poder... Se calcula quanto está custando isso, Datena? Colocar todas essas imagens numa nuvem, tudo em HD alta resolução, e aí o governo falou, não, mas é que eu recebi as câmeras de graça. Sim, as câmeras foram de graça porque o armazenamento é pago, né? Dizem que são milhões de reais todos os meses que estão sendo gastos com isso, ao invés de melhorar a vida das pessoas, né? Então, é uma série de gente que sem experiência, e eu acho que as pessoas, na hora de votar agora, minha filha que tem 30 anos, está com uma trombose numa perna de resquício de Covid, né? E a gente fica preocupadíssimo, é um negócio grave, né? E isso acontece porque a gente teve aquele tratamento que você se lembra de confusão. Faz rodízio, tira rodízio de carro, convoca o maior carnaval do país. A Prefeitura de São Paulo, junto com o governo de São Paulo, convocaram o maior carnaval do país aqui para São Paulo no ano de 2020, logo depois do início do Covid, né? E depois fizeram aquelas monte de mequetrefadas lá, tira ônibus, põe rodízio de carro e tal, e empurraram as pessoas para ambientes fechados, né? Então tivemos uma contaminação muito acima da média nacional e muito acima da média mundial. Então a gente pode, assim, o voto pode não ter preço, mas tem consequência. A consequência é que todos nós sofremos. Fecharam em São Paulo, Datena, 100 mil comércios de alimentação, entre lanchonetes, bares e restaurantes. Calcula quantos empregos se perdeu nisso, né? Outro dia entrei numa lanchonete, o rapaz falou, olha, o senhor é a primeira pessoa a entrar aqui, são 6 da tarde, o senhor é o primeiro a entrar aqui hoje. E quantas pessoas estão sofrendo? Não tinha algum jeito da gente ajudar essas pessoas com algum tipo de isenção tributária, alguma coisa a menos, né?
Não, aumentamos todos os impostos de ICMS, né? Aumentou o combustível, aumentou o preço da carne. Você vai comprar um negócio da carne, eu até brinquei, 4 bifes é R$ 50, né? Então, as pessoas simplesmente estão deixando de comprar, né? E, por outro lado, assim, dá a impressão que estão vivendo num mundo paralelo, né? Como você falou, estão vivendo num mundo paralelo. Um fala que ganhou na loto, outro fala que não sei o quê e tal, vivendo num mundo paralelo. Isso vai provocando uma reação na população que, evidentemente, as pessoas acabam depois descontando no processo eleitoral. E quando o TSE faz essas campanhas para que os jovens tirem título, que é muito importante que eles tirassem os títulos, você vê que as pessoas não querem tirar título porque não acham que vai alterar grande coisa, né? Mas é importante a gente ter esperança e poder votar, né, Datena? Bom, Márcio, eu conversei com um cientista político que diz que essas eleições vão estar muito ancoradas aqui em São Paulo e nos estados, né, dos candidatos que devem disputar a presidência da República. Se não aparecer, é muito difícil aparecer a terceira via. Seria o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro. Sim. Você tem uma aliança do Alckmin, que é do seu partido, com o Lula, né? Sim. Que naturalmente apoiaria o Haddad, mas ele também não pode deixar de apoiar você. Tem esse detalhe. De uma forma direta ou indireta, é uma questão de falta de inteligência se ele não fizer isso, né? Agora, com ancoragem ou sem ancoragem, você tem um capital político importantíssimo. E isso dá a nós a certeza que você vai sair candidato a governo de São Paulo contra o Haddad? Isso é definitivo? Ou você pode alterar mais para frente, tentar uma vaga para o Senado e daí por diante? Datena, eu sou pré-candidato a governador, né? Na última eleição, eu disputei as eleições, fui para o segundo turno, eu era desconhecido e perdi a eleição por 1% dos votos, né, praticamente. E eu ando nas ruas e todo mundo fala, nossa, eu me lembro dos debates, bem que você falou do Dória, se eu soubesse não tinha votado, enfim. Então eu acho que eu tenho como conquistar esse mais 1 ou 2%. Na eleição, nessa mesma eleição que você falou, a eleição de 2018, né, eu tive 10 milhões e meio de votos e na mesma eleição, no mesmo instante, o eleitor que votou em mim, 7 milhões e meio também votaram no Haddad. Então, somar, o eleitor votou 2 vezes, para governador e para presidente. Em mim votaram 10,5 e no Haddad votaram 7,5. Qual é o meu argumento? É que esses 3 milhões que votaram em mim, a mais do que nele, são pessoas que de algum jeito tiveram algum tipo de rejeição de votar e votaram talvez no Bolsonaro e votaram em mim. Quer dizer, votaram no Bolsonaro e votaram em mim. Pode acontecer, né? Certamente esses 3 milhões não tem uma explicação. Porque se eu tive esses 3 milhões e meio de votos, 3 milhões a mais. E como eu acho que a eleição brasileira vai ser muito apertada, 3 milhões de votos é muita diferença, né? É uma diferença que você não tira em estados menores, né? Por exemplo, se você pegar o exemplo americano, o Biden ganhou agora do Trump por 7 milhões, num país maior que o nosso. 7 milhões, quando você põe no segundo turno, dá 3 milhões e meio. As eleições alemãs foram super apertadas, as eleições do Peru foram super apertadas. As eleições têm sido apertadas. Então, eu imagino que uma eleição de segundo turno no Brasil fique com uma margem muito apertada. Então, quem puder ampliar mais o espectro, digamos, a favor da democracia, como você falou, porque o que nos separa aí é uma visão de democracia. Eu não posso acreditar que alguém hoje, pagando conta bancária digitalmente, fazendo as coisas digitais, conversando por telefone com uma rádio ou com uma televisão, a pessoa, então, eu não vou aceitar mais o formato de urna que seja digital. Eu vou recomendar que as pessoas não tomem vacina. Isso não é uma coisa simples, né? Quando eu faço isso, eu estou negando a ciência, né? Então, por isso que a gente está com um esforço grande de tentar juntar o máximo para poder evitar, porque a quem achava que o Bolsonaro é fraco não conhece ele direito, né? Eu conheço bem. Ele politicamente, ele vai dar muito trabalho, porque ele tem café no bule para poder colocar, ele é do ramo, né? Ele pode ter as suas dificuldades de entendimento, mas você vê que mesmo com todas essas confusões que seriam assim desastrosas, ele continua competitivo. Então, na minha visão, quanto mais você amplia o espectro eleitoral, já ganhou não existe. Esse negócio do já ganhou não existe.
Não Estourar, o Lula vai ganhar no primeiro turno. O Lula que acredite nisso, que ele vai ver. O Lula também não é bobo, não vai acreditar nisso. Mas vai dar pau dessas eleições aí. Certeza que vai ser disputadíssimo o pleito. E aqui em São Paulo estamos limitados a 4 nomes, né? Aparentemente, porque aconteceu o episódio com o Arthur e ele desistiu. Aconteceu o episódio com o Boulos e ele saiu. Os outros nomes, claro que pode surgir qualquer coisa aí no meio do caminho, mas eu diria que está mais ou menos limitado a esses nomes aí. Eu acho que o Boulos ia tirar mais votos seu do que o Haddad tira. Essa é a minha modesta opinião. Ele foi humilde, foi legal para o partido. Eu falei, meu compadre, tem uma hora que você precisa parar com essa humildade sua, porque o PT te atrapalhou nas últimas eleições aí. E agora tira do seu capital político a chance de ser candidato ao governo, porque ele era um candidato forte. O molecada adora o Boulos, né? Especialmente nessa uma faixa pena mais que ele jovem, tenha saído. Não é? Ele estava apostando um pouco na história exatamente da juventude. O problema é que, como ele ainda não teve uma experiência eleitoral, ele quer passar por uma que ele seja vitorioso, e para deputado certamente ele vai ter uma grande votação, né? Eu acho que vai estar entre os mais votados aí. Ele, o Palumbo, que eu conheço, vai estar entre os mais votados. Depois você me cobra. Márcio, em primeiro lugar, muita saúde para sua filha. Viu? Muita sorte para sua filha. Para você, eu não desejo sorte, porque você tem competência e capital eleitoral para ser eleito em qualquer cargo que você disputar. Fora isso, a minha sincera admiração pelo amigo, um abraço grande e obrigado por ter me atendido aqui. Um abração, fica com Deus, saúde aí para todos. Abraço grande, Márcio. O Agostinho, o Márcio disse algumas coisas interessantes, né? Primeiro que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Vai nada, vai dar pau, velho. E outra coisa, o Márcio França é candidato forte ao governo. E o Haddad não pensa que já ganhou também, não. Do outro lado tem o Rodrigo, que começa a ser governador agora. Você acha que é difícil pro Rodrigo Garcia mudar o governo que o Dória fez até agora? Não acho que é difícil para ele mudar. Não é verdade? E tem o Tarcísio chegando com a âncora do Bolsonaro. Não é? É isso. Então, essas eleições vão ser